apresentação com vocês. Estão conseguindo ver? Sim. Então, vamos falar um pouco sobre a gestão de resíduos, né? Foi o que a Bárbara conversamos ali e foi o que ela me passou para nós trazer para vocês hoje. Meu nome é Yuri Pilição, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista. Trabalho hoje com essa parte de resíduos sólidos urbanos. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente fui colega aí do nosso amigo Landes e atualmente entrei no mestrado em Energia e Sustentabilidade na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, me mudei recentemente para Santa Catarina e venho trabalhando com gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, com ênfase, então, para Waste to Energy, que é a geração de energia a partir do resíduo sólido urbano. Então, eu estava conversando também um pouco com a Bárbara ali, eu me formei em engenharia e um dos principais desafios, desde que eu me formei em 2016, e a demanda assim no mercado de trabalho foi nessa parte de resíduos sólidos urbanos. Então, desde que eu me formei, eu já vi que era um desafio grande, que a nossa profissão como engenheiro ambiental nos traria. Então, eu resolvi seguir na área, me especializar, e agora estou tentando mestrado aí com essa parte de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos, com o objetivo de geração de energia. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade para me interromper e fazer qualquer questionamento, para nós poder fazer uma conversa interessante. Sei que é um grupo de estudo, então eu vou passando aqui e vocês podem me chamar, tá bom? Qualquer coisa, a Bárbara, tu vai me chamando, ou no chat, se tiver alguma pergunta, que eu não consigo ver aqui os comentários, tá bom? Pode deixar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo... Sim, da minha parte sim. A gente tá tranquilo? Beleza. Tranquilo então, pode. Então, aqui é a nossa conversa de hoje. Então, eu vou falar um pouco da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305, de 2010. Vou falar um pouco de como surgiu a lei, quais os princípios, as responsabilidades da lei. Nós vamos falar o que é o gerenciamento de resíduos sólidos, né? Acho que pode ser um assunto que basicamente as pessoas entendam o que possa ser, mas falar um pouco no contexto mais Brasil mesmo, tá? Vou trazer um panorama de resíduos sólidos urbanos no Brasil, que é o panorama BRELP, peguei as informações que é os dados, uma dificuldade hoje de encontrar dados nessa área, e a BRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas que prestam serviço na área de resíduos, então ela nos traz dados atuais, aí o panorama é de 2018, quais os principais desafios atuais na gestão dos resíduos sólidos urbanos. E eu vou trazer um pouquinho também da gestão de resíduos em tempos de pandemia, que é algumas dicas de como fazer, caso foi confirmado com Covid-19, como gerenciar, né, o resíduo nessa situação. Então, falando um pouco da política nacional dos resíduos sólidos, ela prevê a redução na geração dos resíduos, é uma das primeiras ideias da política, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentáveis, conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos. Então, tudo que tiver valor econômico, eles possam passar pela reutilização, pela reciclagem e poder ser reaproveitado, né? E a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, né? Então, a ideia de destinação é findada a todas as etapas de gerenciamento, de reciclagem, reutilização, aí dispor de uma forma ambientalmente correta todos os rejeitos. Ainda na política nacional, ela institui a responsabilidade compartilhada. Eu acho interessante a gente trazer essa ideia de responsabilidade compartilhada, tanto dos geradores de resíduos, né, que podem ser
fabricantes, importadores, distribuidores, quanto comerciantes, como nós, cidadão, né, que no dia a dia aí sempre estamos gerando resíduo, todos os titulares de serviços de manejo, isso envolvendo o poder público, prefeituras, e promover a logística reversa, né, dos resíduos, tendo embalagem, pós-consumos, algumas embalagens de resíduos contaminantes, como agrotóxicos, o próprio pneus tem uma logística reversa, pilhas, baterias, então promover essas iniciativas. A política nacional, ela é uma lei bem atual, né, o pessoal às vezes fala que nós temos uma grande lei nacional de resíduos sólidos, mas ela ainda carece de instrumentos para fazer executar a lei, né? Como aplicar ela no dia a dia mesmo. Então, ela cria metas que irão contribuir para a eliminação dos lixões. Eu deixei isso aqui, a política nacional ela veio em 2010 com o objetivo de acabar com os lixões até 2014, mas hoje, como vocês vão ver depois na sequência da apresentação, a gente tem uma dificuldade muito grande na destinação dos lixões, no findar os lixões e os aterros controlados. Então, é um gargalo que ainda a gente precisa ser superado e não foi cumprido. Então, ela traz um planejamento a nível nacional, estadual e municipal, e para os indústrias, empresas fazerem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, só uma breve comentário assim, sobre a política nacional. Vocês podem, qualquer coisa, acessar ela, está disponível, para ter um pouco mais para ter ela e discutir um pouco. Então, o que é gestão de resíduos sólidos? Vocês têm noção do que é a gestão de resíduos? Como é que funciona o tratamento desses resíduos dentro das residências hoje? Acho que agora, com essa parada da pandemia, a gente se viu lidando um pouco mais com essas atividades. Não sei se aumentou ou diminuiu a geração de resíduos em casa. Então, pode comentar a ideia. Uma dúvida que eu tenho só, Yuri, resíduo sólido seria só que a gente produz em casa, assim, e também no dia a dia? Ou que resíduo sólido é uma coisa mais doméstica, ou então também... Eu vou falar para vocês hoje dos resíduos sólidos urbanos, é os resíduos que a gente gera em casa. A ideia é falar de resíduos sólidos urbanos mesmo, das residências, como é que é feita a gestão desses resíduos pelo poder público, a coleta, o transporte. Essa é a ideia. Tudo bem? Da minha parte, sim. Só as definições mesmo. Tá bom. Saber o que é abarcado. Tá, perfeito. Então, todo resíduo, quando eu me indicar aqui, vai ser resíduo domiciliar, resíduo urbano. Tá bom? Então, a gestão de resíduos, ela é um conjunto de ações, né, exercidas direto ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Notem aqui que a gente tem a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, ela não está se referindo à destinação ao aterro sanitário, tá? Ela está se referindo a todos os processos, desde reciclagem, compostagem. Então, a política nacional, ela prevê assim, que a gente faça todas as etapas, tanto na coleta como no transporte, para promover a reciclagem e a compostagem. E aí, não tendo mais como fazer, sejam destinados ambientalmente corretos os rejeitos, né? De acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de cada município. Então, mais ou menos, gestão de resíduos, ela é um conjunto de ações que são feitas direta e indiretamente, né? Tanto por nós, na separação do resíduo dentro das nossas residências, quanto na coleta, né? Pela empresa terceirizada, pelo transporte, o transbordo, o tratamento, qual o tipo de tratamento que a gente vai dar para o resíduo. Ele é separação, papel, papelão, plástico,
todos os tipos para encaminhar aí para reciclagem, para diversos usos. Então, segundo o panorama dos resíduos no Brasil, 380 quilogramas por ano foi a geração média dos resíduos sólidos urbanos por pessoa em 2018. Então, isso dá uma noção da quantidade de resíduos que a gente aí gera. Isso dá dá 1 quilo. A média no Brasil é 1 quilo e alguma coisa de resíduo por dia para cada pessoa. Então, no ano de 2018, foram gerados 79 milhões de toneladas de resíduos. Desses 79, quase 80 milhões de toneladas, 72,7 milhões foi coletado. Tá? Nós temos um índice de coleta aí de quase 90% de todo o resíduo gerado hoje no Brasil. Mas 66,3 milhões de toneladas de resíduos não foram recolhidos. Então, tem um índice ainda de 8% aí que eles não são coletados. Isso traz bastante problemas em diversas formas, tanto em grandes cidades, né, que a gente conseguiu ver, não sei se tem o pessoal do Rio de Janeiro com alguns problemas de enchente, muitas vezes por esse resíduo não estar sendo coletado, fica nas vias e acaba trazendo problemas. Então, a destinação adequada em aterro sanitário recebeu aproximadamente 60% dos resíduos sólidos urbanos. O aterro sanitário, ele é um aterro que tem as técnicas de engenharia para condicionamento dos resíduos, né? Tem uma camada de argila, ela vem uma camada de manta impermeabilizante com filtros, faz a filtro dos gases, o tratamento do chorume gerado. Então, ele tem as especificações de engenharia para destinação adequada dos resíduos. Mas note que de 60% dos resíduos, eles estão indo para o aterro, o que nos traz ainda 40% do restante que eles são despejados em locais inadequados, praticamente todos os municípios do Brasil aí. Então, a gente tem um problema de destinação ambientalmente adequada de 40% de resíduos. Então, isso são equivalente a 29 milhões de toneladas de resíduos indo para aterros e lixões. Então, a gente tem um grande desafio ainda. Isso era para ter acabado em 2014, nós estamos em 2020 e estamos com os mesmos números de 2010. Então, é uma dificuldade essa parte de destinação. Aqui eu tenho um gráfico da geração dos resíduos sólidos no Brasil, tá? Tem uma geração per capita, como a gente falou antes, de 1,039 kg por habitante dia. Então, a gente tem um crescimento aqui de 39% em relação a 2017, de 0,39%. Um pequeno crescimento, mas sempre há um crescimento. Tá? No Brasil foi gerado, então, no ano de 2018, 216 toneladas, tá? Também um aumento em relação a 2017, de 0,82%. Desses 216 mil toneladas geradas por dia, é coletado 199,300 mil toneladas dia. Então, a gente teve um aumento na coleta de 1,66% em relação a 2017 e em relação à coleta per capita aqui 0,96. Então, a gente tem ainda aquele índice que não é coletado. Aqui eu trouxe um gráfico do Brasil, onde é participações das regiões do total de resíduos coletados. Como se fosse o total de resíduos gerados no Brasil. Aqui na região sul, por exemplo, é equivalente a 10% dos resíduos gerados em todo o Brasil. Vocês podem ver que a região sudeste aqui, ela gera equivalente a 53% de todo o resíduo gerado no Brasil. Então, são as regiões mais populosas ali, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma produção muito grande de resíduo, né? Aqui o Nordeste com uma geração de 22%, Centro-Oeste 7,5% e o Norte 6%
do total de resíduos gerados no Brasil. Então, aqui a gente pode ver, né, a região sudeste, que eu acredito que é o pessoal, não sei se o pessoal é um pouco de cada lugar do Brasil, mas a gente pode ver que essa região gera uma grande quantidade de resíduos. Cobertura, índice de cobertura de coleta de cada região. Tá? Como eu falei antes, o Brasil coleta um total aí, 2018, de 92% de todos os resíduos gerados. Tá? Tendo a região norte, teve um índice de coleta de 81%, região nordeste de 81% também, centro-oeste 93% de todo o resíduo coletado, o sudeste aqui também um índice de coleta de 98%, e o sul um índice de coleta de 95%. Aqui também eu trouxe, em relação à coleta seletiva, algumas distribuições dos municípios com iniciativa de coleta seletiva. Então, no Brasil, aqui a gente tem 73%, essa pesquisa, eu esqueci de referenciar ela aqui, mas é uma pesquisa da Brelp junto com o IBAMA, com o IBGE. E eles trazem que a população, os municípios têm, no Brasil, no geral, 73% de iniciativas de coleta seletiva, região sul aqui 90%, sudeste 89% tem com iniciativa de coleta seletiva, e as regiões centro-oeste com 51% não, 51% das cidades não têm iniciativas de coleta seletiva, o nordeste aqui também com 45%, onde não tem iniciativas de coleta seletiva, e a região norte também, 36%, onde não se encontra nenhuma iniciativas de coleta seletiva. Então, a gente... Yuri, Oi. Já temos uma pergunta, posso fazer? Pode fazer. Isso aqui é da Elissa, aqui de São Paulo. O quão você acha que esses dados são confiáveis, pois os resíduos que vão para lixões a céu aberto, ao invés de aterro, não são contabilizados, certo? Errado. Não é, assim, a gente tem um gargalo também nos números, mas esse índice de 40%, que depois eu vou apresentar para vocês aqui em destinação, eles são contabilizados, porque muitos consórcios públicos, por exemplo, eles são têm a destinação, são contabilizados, mas não apresentam as características de aterro, entendeu? Pode me fazer a pergunta de novo, se tu não entendeu, para mim ver se eu consigo te responder. Tá ok para você, Elissa? Era isso? Se eles eram contabilizados ou não. É isso? Na coleta, né? E Sim. não na destinação final, se diz. Os dados de coleta, esses dados tanto de coleta como destinação final. Mesmo alguns lixões, por exemplo, como eles fazem a média geral de geração de resíduos, eles conseguem contabilizar qual a destinação para o aterro, o que é aterro controlado. Por exemplo, lixões clandestinos, ele consegue estimar esse valor com o que não foi destinado para os locais onde pode processar os dados, entendeu? Não? Tá, tudo bem. A gente vai chegar em destinação aqui, vamos ver se eu consigo responder essa questão para vocês. Tá bom? Beleza. Aqui, ó, é o próximo slide já. Disposição final dos resíduos por tipo e destinação. Hoje, em 2018, o Brasil destinou 118 mil toneladas por dia em aterros sanitários, que seria a destinação ambientalmente mais adequada hoje no Brasil. A gente teve um índice de 45 mil toneladas que foram para aterros controlados, e 34 mil toneladas foram destinadas para lixões. Isso seria 17%. Então, aterro controlado e lixão são destinos incorretos, eles estão causando vários tipos de impacto ambiental. Um índice de 40%.
Mesmo que o município, por exemplo, ele destine para o lixão, como isso são feitas contratações públicas, eles fazem a coleta. Então, tu consegue saber quantos resíduos foram para aterro do lixão, entendeu? O índice de coleta hoje no Brasil é em 90%, 92%. A Elissa disse que faz sentido. Não faz sentido? Ela diz que faz sentido, sim. É uma estimativa, entendeu? Bom, enfim. Então, a disposição é isso. A gente tem 60% dos resíduos sendo destinados para uma forma de aterro sanitário, que seria uma forma correta, e um gargalo aí de quase 40% de resíduos que são destinados ainda para aterro controlado e lixões. Então, lixões aqui, 17%. Talvez para mim explicar essa dúvida, eu vou falar de uma experiência minha profissional, lá da minha cidade de Catripe, que o Landes vai conseguir conhecer. Logo que eu me formei, nós fizemos um plano de recuperação de área degradada para um lixão. Era um local que por 20 anos o município levava resíduos ali. Não só o município em si, tanto o município quanto a população em geral, indústrias levou o material lá. E a promotoria autuou a prefeitura para fazer um plano de recuperação e dar o destino para os resíduos. Porque, às vezes tem muitas prefeituras, principalmente a cidade pequena, que eles prestam um serviço lá de containerização, que é aquele container que tu leva lá na frente de casa para fazer uma poda, para construção civil, e não tem a contratação para a destinação final. Então, eles acabam levando para esse lixão. A gente fez o projeto de recuperação, a prefeitura não podia mais levar resíduo ali, só que a geração continuava. O que acontece? Muita população, muitas vezes, ia lá, até que eles tiveram que fechar o local, e com um trabalho aí de educação ambiental foi excluído o local ali e o pessoal não estava indo levar mais. O que acontece? Por não ter, por exemplo, um aterro sanitário hoje para te licenciar para um município de pequeno porte, é muito difícil. Para um município de 10 mil habitantes, que seria o caso, não é nem permitido por lei, é uma burocracia muito grande, até para te fazer um aterro com as normas de engenharia total e tal. Eles priorizam iniciativas consorciadas. O que aconteceu foi que o município, na verdade, simplesmente teve que achar outro local, na verdade. Eles não... As prefeituras, elas não têm, assim, um corpo técnico, uma capacidade, assim, de poder resolver o problema, entende? Eles simplesmente, não sabendo o que fazer, tem pessoas que querem aterrar áreas e tal, e pede para levar para lá. E continua essa porcentagem do município continua indo para outro local que não é mais aquele. Então, de certa forma, ele faz a coleta, mas eu entendo quando tu diz que não é contabilizado, né, os lixões, ele pode não ser contabilizado, mas tem como tu estimar as quantidades pela capacidade de geração de cada local, né? Ô, Yuri, então se ele não for, se tipo, como fala, se não tiver a coleta, ele não entra para a estimativa, né? Se nem tiver a coleta, assim. É difícil. Porque as cidades aqui no Brasil crescem muito rápido de forma desordenada, então acredito que seja bastante comum que nem exista esse dado, quer dizer, o serviço da coleta e, consequentemente, a geração de dados e tudo mais. E essa parte de geração de dados, olha, tanto que os dados mais confiáveis hoje é a Brelp, que é o conjunto de empresas que consegue ter essa monitoramento, né? Eles conseguem ter relatórios. E esse relatório está sendo feito há mais de 12 anos. Então, já é um relatório que ele vem, por isso que ele está sempre se comparando ali 2017 para 2018. O que acontece é assim, os municípios eles têm dificuldade de gerar dados.
Porque, normalmente, por exemplo, a cidade, por exemplo, contrata uma empresa para vir prestar o serviço de coleta dos resíduos. A empresa, ela vem com o caminhão, coleta o resíduo, vai para o aterro, pesa o aterro. Quem vai fazer o controle dos dados é só o aterro. A prefeitura não sabe quantos quilos saiu dali. Tanto que tem vários problemas de contratação com as empresas, tem empresas que vêm com resíduo de outra cidade, que daí o pessoal pega ali várias cidades pequenas, eles vão coletando várias cidades, aí chega com um peso de um lugar, sabe, não tem as prefeituras não têm controle, é bem difícil. Hoje, se tu pega alguns projetos de plano de gestão integrado de resíduos municipais, é difícil tu conseguir dados com uma prefeitura, por exemplo. Eles não têm um histórico de dados, não fazem um controle. É um problema, realmente. Uhum. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Aqui nós vamos então, passando essa parte, eu trouxe um pouco dessa ideia, não sei se vocês já tinham visto isso, se é normal, ou já tinham afinidade com essa parte, mas a ideia foi trazer um geral Brasil, né? Assim, como não sabia como era o público que ia participar hoje, mas eu fiz uma ideia geral, conforme o pessoal me orientou um pouco ali, né? Então, falando dos principais desafios da gestão dos resíduos urbanos. Hoje, um dos principais desafios é o aumento da geração de resíduos, né? Nós temos aí o aumento das cidades, como tu falou, e um crescimento populacional, e o nosso estilo de vida hoje, ele está baseado no consumo, né? Hoje todos os bens são descartáveis. O crescimento econômico, ela traz um aumento do poder aquisitivo e também do consumo, né? Um aumento de volumes de materiais descartáveis. Hoje, vocês devem ter ouvido falar da obsolescência programada, né? Os nossos bens aí têm uma durabilidade muito baixa já, justamente tentando manter essa sociedade de consumo, né? Então, esse é um dos principais problemas, o aumento da geração de resíduos. Tem locais aí como China, Índia, próprio Brasil, que são países populosos, né? Então, o aumento populacional também ele se dá de uma forma rápida, e então acaba um aumento da geração de resíduos. Um dos principais desafios hoje também aqui no Brasil é o manejo diferenciado dos diversos tipos e classes de resíduos. Hoje, infelizmente, a gente tem uma pouca cultura de separar o lixo, né? Acho que é poucas pessoas que conseguem fazer isso de uma forma correta dentro da sua própria residência. Claro que, falando assim, em grupos desenvolvidos, como o próprio Engajamundo, dá para, com certeza, indicar aqui, que consegue, as pessoas têm uma consciência maior e conseguem fazer, mas é bem difícil, trabalhando hoje com educação ambiental também nas escolas, é difícil tu regrar as pessoas para fazer, porque tu vai lá na escola, tu faz a educação com a criança, mas muitas vezes, essa criança, com certeza, ela vai crescer sabendo disso, mas às vezes não é a criança que faz a gestão do lixo dentro da residência, né? Então é uma dificuldade ainda, principalmente separar aí. Hoje eu acho que a gente fazer uma separação em 3 tipos de resíduos dentro das nossas residências ia fazer uma diferença enorme, que seria o orgânico, o rejeito e o seco, né? Se conseguisse fazer essas 3, a separação já era uma grande iniciativa. E pesquisando, porque, né, a gente já tem aí, bom, dá para citar, a Bianca me falou um pouco do Engajamundo, que iniciou na Rio Mais 20. Nós tivemos a oportunidade de participar também da Rio Mais 20, e ali a gente viu vários movimentos, enfim, e
uma das iniciativas que deu certo em países como o Japão, por exemplo, na separação do lixo, na responsabilidade de separar o lixo dentro da residência, é que eles mantêm uma campanha desde o protocolo de Kyoto, desde Estocolmo, eles já têm uma campanha fixa de conscientização, de marketing para a separação do lixo. Eu trouxe aqui depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, coleta seletiva em Nagoya, no Japão. Eles vêm é um panfleto de como fazer uma composteira em casa com uma caixa de papelão e algumas outras coisas a mais. Então, essa campanha ela já vem desde a época de 90, desde os anos 80 já, sempre dentro da população. Então, ali o município, o estado, ele já vem com as campanhas já preparadas. E nós aqui, a gente viu aí algumas iniciativas, né, na época de 90, de coleta de separação do lixo, coleta seletiva, mas até pelas formas de contratação e pela essa destinação final não prevê, as formas de contratação muitas vezes são por peso, por tonelada, então foi um pouco esquecido a separação do lixo. Então essa também é uma das principais dificuldades, de fazer a separação e também na coleta, fazer a coleta, transporte e destinação final de cada resíduo para a sua área, né? O que é reciclável vai para a etapa de reciclagem, o que é para compostagem vai para a etapa de compostagem, o que é rejeito vai para a destinação final. Então essa é uma das dificuldades também. A reciclagem também encontra muitas dificuldades hoje no Brasil, e uma das principais dificuldades é isso que eu estava falando agora, é uma concorrência com a destinação fácil e barato. Hoje tu vê o valor da tonelada para te encaminhar para um aterro controlado ali, que são aterro controlado de lixões que vão ter um custo baixo, então acaba não incentivando a reciclagem, né? Então é mais fácil tu coletar ali, encaminhar para o aterro e pronto. Então essa é uma cadeia que sofre com isso. Então é uma cadeia informal, né? A gente vê muitos catadores trabalhando informalmente e apesar de fazerem assim um trabalho fantástico, eu acho que impossibilita também capacidade de gerenciamento, né, de tu trabalhar com essas pessoas de uma forma que eles vão ter uma condição um pouco melhor, para instruções, a necessidade de utilização de equipamentos de proteção, enfim, mas é uma dificuldade. Então, e é uma área que também carece de instrumentos econômicos, né, incentivos tributários, crédito, para alavancar algumas atividades no setor de reciclagem. Hoje as etapas de reciclagem sofrem com taxação em cima dos materiais, que hoje é mais barato tu extrair materiais, não em todos os casos, mas tem alguns casos que é mais barato extrair matéria-prima do que fazer a reciclagem. Então acaba por simplesmente ter uma taxa de imposto muito relevante em cima do material reciclável. Então, é uma das dificuldades também. Aqui eu trouxe era para ser um vídeo do Jack Johnson aqui que fala dos 3 R's, né, e para reusar, reduzir e reciclar. Então, trazer um pouco dessa responsabilidade compartilhada, né? Eu acho que vocês devem ter trabalhado essa parte de economia circular também, que eu acho que a pandemia, Covid-19, entrando um pouco nessa área, ela traz aí uma chave, uma mudança de chave nessa ideia dessa economia linear, né, extrativista, que depende toda a nossa cadeia, do próprio área de combustíveis fósseis, consumismo. Então, a gente vai vir para uma economia mais circular, né, que vai buscar que as interfaces se encontram para poder manter esse nosso planeta em funcionamento, porque
bastante gente no mundo, nós estamos tendo uma pegada ecológica muito, muito grande, então a gente precisa repensar principalmente nosso modo atual, né, de viver. Então, eu trouxe isso aí, depois também compartilho com vocês, não sei se vocês gostam do Jack Johnson, mas ele fala dos 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. E uma das principais, né, dificuldades também é a destinação final ambientalmente adequada, né? O grande desafio é ser superado em virtude do déficit apresentado até agora no país, que é 40% com destinação inadequada, né? Os aterros e lixões, eles acabam... um dos principais problemas hoje do resíduo é o resíduo orgânico, né? E também gases, mas o resíduo orgânico ele acaba entrando no lençol freático, contaminando as águas, então tem um efeito prejudicial muito grande. Sem contar emissões atmosféricas e tudo mais que foge do controle, né, nesses locais. E então, falando assim um pouco de alguma alternativa, né, buscando alternativas para a destinação final ambientalmente adequada, que surgiu a ideia de Waste to Energy, que é apontar ao Waste to Energy, o resíduo de energia, como uma destinação final ambientalmente adequada para os rejeitos dos resíduos sólidos urbanos, através do processo de geração de energia. Então, passando todas as etapas de redução, reciclagem, compostagem, não tendo mais outra forma de dispor, então, que faça a geração de energia a partir do resíduo, que seria o rejeito, na verdade, né? Então, a gente tem aí, digamos que uma grande parte. Hoje, se nós fizermos uma gravimetria dos resíduos, também era uma informação interessante para passar, mas acabei não botando nos slides, mas 50% de quase todos os resíduos que a gente gera são orgânicos, né? 25% praticamente é rejeito e 25% recicláveis. Então, claro que muda dependendo de cada caso, né? Cada local, centros urbanos, aí muda isso, mas basicamente o nosso resíduo hoje é dessa forma. Então, que vim com essa ideia de estudo, que é uma alternativa para a destinação final ambientalmente adequada. Então, a ideia é recuperação energética com métodos e processos industriais que permitam recuperar parte da energia contida nos resíduos sólidos. Basicamente, a recuperação energética pode ser dividida em 2 grupos. Nós temos hoje a incineração mass burning, que é com excesso de oxigênio, e a gaseificação com pirólise, que é com déficit de oxigênio. Eu trouxe também aqui uma solução da WEG Motors, aqui é uma empresa também multinacional aqui de Santa Catarina, mas que está trazendo uma solução para geração de energia a partir do resíduo. Eu trouxe também o link do vídeo, depois vocês podem acessar ali para dar uma olhada. Eu trouxe também outra forma de gerenciamento. Eu estou trabalhando em várias frontes aqui de gerenciamento. A minha ideia é apontar uma gestão integrada para os resíduos, para então o rejeito ser destinado para a geração de energia. Outra tecnologia que a gente vem trabalhando, que está sendo implementado na cidade de Imbituba, aqui em Santa Catarina, não sei se tem o pessoal de Santa Catarina aí, mas está sendo implementado em Imbituba, é o sistema Torre Verde, é um sistema inteligente de coleta de resíduos. Eu achei interessante trazer para vocês, porque ele muda um pouco como é gerenciado hoje os resíduos na cidade. Então, também tem o link do site aqui para vocês verem, mas só explicando basicamente aqui rapidinho, o sistema, sistema Torre Verde, a torre em si, ela fica posicionada em diferentes regiões da cidade, tá? Regiões centralizadas, onde cada pessoa ela tem a opção, ou através de uma zeladoria de bairro,
que vai ficar passando porta a porta, coletando o material daquela residência. O zelador de bairro, ele tem o objetivo de tanto de coletar o resíduo e encaminhar para a torre, quanto fazer um processo de educação ambiental e fiscalização. Então, ele vai ficar ali trabalhando, trabalhador, 8 horas por dia, passando porta em porta, coletando os resíduos, daí dando preferência para coleta seletiva, né? Se é dia de lixo de coleta seletiva, ele vai pegar só o resíduo seletivo e vai levar para a torre. Se é resíduo orgânico, vai pegar só o resíduo orgânico. Então, ele vai fazer esse gerenciamento. E a pessoa também tem a opção a torre também serve como um ponto de entrega voluntário, né? A ideia é que, com o tempo, conforme as pessoas vão se educando, né? Que ela possa fazer a separação do lixo e encaminhar voluntariamente para a torre. O que acontece? Esse sistema, o caminhão do lixo, ele não vai passar mais porta a porta. Ele vai passar só nas áreas centrais na torre. Essa torre, ela faz um armazenamento do resíduo subterrâneo. Ela tem torres de diferentes tamanhos, mas a torre para coleta domiciliar, ela é de 5 metros cúbicos, então ela tem uma profundidade de 3 metros abaixo do subsolo e 3 metros acima do subsolo. O que a torre vai fazer? A torre, ela é um painel, ela é tanto um ponto de entrega voluntário, né, uma lixeira, quanto uma estação de transbordo, quanto um veículo de comunicação. Ela vai fazer, a torre, por ela ser um equipamento grande, ela vai fazer também o marketing. Você vai poder fazer a educação ambiental na torre, ou se a empresa quiser contratar a torre para fazer o marketing, que faça com isso. O que acontece? Após o resíduo estar dentro da torre, ele fica armazenado subterrâneo. O que acontece? O caminhão de coleta, quando a torre número 2 enche, aciona o aplicativo e o caminhão de coleta ele só vai passar no ponto das torres, ele não passa mais no porta a porta. Isso vai reduzir custo, né? Porque hoje é um custo bem relevante, tanto em depreciação do veículo quanto combustível, ter que passar porta a porta, né? Então, com um veículo menor, e tem alguns estudos com veículos já que usam energia solar para se locomover, tem alguns estudos com bicicleta. Essa zeladoria de bairro ela vai poder ser trabalhada conforme as características do local. Aqui nós vamos trabalhar com a Coperzimba, que é a cooperativa de catadores aqui de Imbituba, e a Coperzimba vai, através de um veículo de pequeno porte, vai fazer a coleta e encaminhar até a torre. Depois da torre, a empresa de coleta ela vai coletar na torre, o que é reciclável vai para a Coperzimba e o que é rejeito vai para a destinação final. Então, aqui é um outro sistema que a gente está trabalhando também. E eu achei legal trazer para vocês. Alguma pergunta? Eu tenho algumas, mas acho que vou deixar mais para o final mesmo. Tá. Eu já estou me encaminhando para o final. Não sei que hora que é aqui, já 8h48. Então, tá no horário. Tô no horário, né? Quanto tempo? É 1 hora? Conforme for. Geralmente é 1 hora, mas a gente costuma sempre se estender. As reuniões do nosso grupo sempre são as mais longas. Desculpa, gente. Mas tá tranquilo, vai no seu tempo também, Yuri. Tá bom. E eu trouxe para vocês também aqui a gestão de resíduos em tempo de pandemia, né? Covid-19. Como agir ambientalmente correto? A gente pode ver, tem algumas estimativas aí, que deve ser observado um aumento de aproximadamente 15% a 25% de resíduos sólidos domiciliares, né? E um crescimento bastante considerável na geração de resíduos hospitalares em unidades de atendimento à saúde, 10 a 20 vezes. Então, isso são algumas estimativas que há o aumento de geração de resíduos dentro das nossas residências e um aumento de resíduos hospitalares, né? Resíduo altamente biológico contaminável, então eu resolvi trazer algumas recomendações para quem
possivelmente teve a confirmação aí positiva para a Covid-19 ou está em quarentena obrigatória, para que possa saber como lidar também para o resíduo, para não estar contaminando outras pessoas. É interessante ressaltar que a coleta dos resíduos, ela é um serviço essencial, né, ainda mais nesse tempo de pandemia, e não teve como parar, né, não é simplesmente é uma situação que nós não paramos de gerar resíduos, então tem algumas recomendações para nós fazer. Então, se tu tiver confirmação positiva para a Covid, a ideia é não separar o lixo doméstico, todos os resíduos gerados da residência devem ser descartados em um mesmo recipiente, no lixo comum. É interessante que se use 2 sacos plásticos resistentes, um dentro do outro, para descartar o seu resíduo. Certifique que eles vão estar fechados, né, ou com nós ou com lacre. E apresente é para apresentar os sacos para coleta nos dias e horários determinados na localidade. Para o quê? Tu não separando, esse resíduo ele vai diretamente para o aterro, ele não vai ir para a central de triagem, onde os trabalhadores vão estar lá abrindo o saco plástico para separar o lixo, né? Então, é importante também que animais de estimações não tenham contato, né, com o material. Às vezes, os bichos vão lá e abre o saco de lixo e acaba... A gente não sabe ainda se pode transmitir ou não, então é importante que não tenha esse contato. Era isso aí que eu tinha para passar para vocês. Stay safe, stay home. Aqui meus dados, meu telefone, meu WhatsApp, meu Instagram. O logo da minha empresa aqui, a iGreen Engenharia e Meio Ambiente, que eu trouxe também. E estou à disposição para questionamentos, dúvidas, para nós poder discutir agora. Tem só um momento, assim, para as perguntas. Gente, primeiro queria agradecer muito, mesmo, Yuri, pela apresentação. Eu achei ótima, né? Eu até pedi esse mais básico mesmo, até para a galera entender um pouco. Eu falei que a gente estava aqui no momento, enquanto grupo, bem cru no assunto, né? Nem tanto, apesar de algumas pessoas aqui já serem um pouco da área, outras nem tanto. Eu da geografia sei só uma parte de logística, como é que isso funciona no solo e tudo, e as outras pessoas têm outras visões. E acho que aqui dá um espaço para a galera perguntar também, com certeza, mas antes de mais nada, obrigada por ter disposto esse tempo também, essa oportunidade, ter adiado um pouco a sua mudança. Vocês estão vendo, viu? Ele adiou um pouco a mudança. É um prazer poder vir aqui falar com vocês. Espero que possam ter gostado e poder contribuir, né? Acho que é isso. Francis, você quer fazer sua pergunta agora? Sua pergunta era mais técnica? Pode aí, bem. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma questão mais técnica, porque eu também faço mestrado na parte de tecnologia da madeira, no laboratório de energia e painéis da madeira. Aí, quando eu fiquei sabendo do GE, eu fiquei muito interessado, porque você é mestrando ainda, né? Isso. Em energia sustentável. Aí eu queria justamente saber qual eram os processos. Aí você colocou que tem a gaseificação e o outro que eu não conheço, mas é com excesso ou com falta de ar. Com excesso. O mass burning é com excesso de oxigênio, é a queima. É uma incineração mesmo. E o gaseificação tem mais processos. Eu trouxe esses dois que são as tecnologias que estão mais difundidas, né? Tem autoclave também, tem o próprio biodigestor, né? Ele também é um sistema de geração de energia a partir do lixo. Mas eu trouxe essa porque é mais o foco mesmo de estudo meu.
Então, a mass burning, que é a incineração, e a gaseificação. Aí, certo. Como é que vocês fazem o processo do resíduo em questão à gaseificação? Porque vai vir muita coisa com bastante umidade, isso afeta no poder calorífico, né? E se vocês também fazem a separação dos gases? E se tem aquele processo de gás de síntese? Sim, exatamente. Queria saber como vocês conseguem fazer essa separação, porque quando a gente utiliza madeira, a gente consegue controlar alguns processos, mas resíduo é variável, né? Então, assim, eu fiquei com bastante dúvida em relação a isso. Eu não entrei para o estudo do laboratório ainda, mas os processos de gaseificação, por exemplo, eles são feitos em diferentes temperaturas, tá? Esse vídeo que eu tenho na apresentação ali da WEG é um processo de gaseificação, ele faz em diferentes temperaturas, tu vai conseguir ver bem direitinho. Para secagem, como não é um resíduo homogêneo, para secagem tem equipamentos que estão utilizando grelhas. Ele entra em temperatura alta, né? E fica num processo de secagem. Tem alguns processos que usam a prensa e daí tu faz a secagem do resíduo. Mas a própria gaseificação e como é feito isso, eu não vou conseguir te responder agora. Eu até posso pegar teu contato para poder te mandar alguns materiais aqui, até a gente trocar algumas informações. Eu tô bem no início do meu mestrado. Eu comecei em março agora e acabei tendo 2 semanas de aula. E aí eu tô negociando ainda a minha proposta. Nós estamos fazendo uma parceria aqui com a SACT, que é um centro tecnológico para fazer a experimentação. Esse centro tecnológico são empresas de carvão que já utilizam. Aqui em Tubarão tem a empresa que faz uma termoelétrica, né? Então, a ideia de estudo é unir os resíduos sólidos urbanos com tecnologias de carvão, por exemplo. Utilização de mistura, por exemplo, de carvão com glicerol para reduzir as emissões e usar uma outra co-combustão para fazer a geração. Tá bem... Legal, porque justamente era sobre essa questão que a gente estava em dúvida, porque sobre a questão de resíduos urbanos, né, a destinação, aí justamente para a questão do carvão, né, para a geração da energia, né, da própria energia, das carvoarias. Mas quando você falou que na sua apresentação, sobre tudo, né, a questão da utilização de resíduos sólidos para energia, que é uma alternativa bem viável, né, para a geração de energia elétrica. Mas pode falar. Aí tem dúvida, porque existia essa outra forma, né, sem ser a gaseificação, a outra para resíduos, que eu não sabia. Mundialmente, a gaseificação não é a mais utilizada. A mais utilizada é a incineração mesmo, a queima. Por exemplo, países que nem o Japão usam a queima, a incineração, o waste to energy, para reduzir volume mesmo, porque o país não tem mais lugar, não tem mais espaço para aterro, então iniciou com a queima. E o interessante, também é interessante falar, a incineração iniciou no surto de cólera na Europa, lá em 1915, eu acho, por aí. 35, não lembro agora, mas iniciou a partir de um surto de cólera, então era para o material não infectar. E países como o Japão utilizam tanto para geração de calor quanto geração de energia. Hoje o Japão, a metade das usinas são para geração só de calor, então só geração de calor. Já Estados Unidos, Europa propriamente, tem alguns países que a matriz energética basicamente é de resíduos. Então ele é viável, o sistema, o Waste to Energy, ele foi apontado por um estudo da Columbia University como a melhor rota de destinação dos resíduos. Pelo potencial tanto de geração, ela atinge aí uma temperatura de mais de 2.000 joules, então tu consegue fazer a geração de energia,
Mas para isso tu tem que ter uma gestão do resíduo muito, muito interessante, porque o resíduo ou ele pode vir muito úmido e não atingir essa temperatura, ou tu tá destinando para incineração um material que possa, talvez tu fazendo a reciclagem, seja mais econômico do que gerar a energia, entendeu? Ou tu tem que extrair de novo aquela matéria-prima. Mas ele já é um processo viável. E é recente nós estamos aqui, então é bem interessante estar estudando sobre isso. É bem recente, sim. Eu, por exemplo, como estou na etapa de elaboração de projeto, revisão bibliográfica, estou tendo bastante dificuldade para encontrar material. Eu tenho um material do laboratório de lá. Eu não, tipo, eu tenho o contato das pessoas que trabalham com gaseificação. E Perfeito. estava complicado justamente por causa disso. Tipo, até os gaseificadores não eram adaptados, foi adaptado de uma grande plataforma para, enfim. Então, bem complicado mesmo. Não, que legal, cara. Como é que é teu nome? Desculpa. Francis, tá certo, está aqui. A gente pode trocar o e-mail e trocar algumas informações, cara. Eu tô bem. Eu pego com o Landes e te mando. Isso, faz favor. Manda ali. Pode me chamar no Whats mesmo e a gente troca umas ideias ali, vai conversando. Eu tô bem na elaboração do projeto, não é assim, não sou muito afim na área de geração a partir de incineração ou gaseificação, mas vai ser o que eu vou desenvolver como estudo aqui. Eu não defini se eu quero fazer a partir de gaseificação, se eu quero fazer a partir de incineração. Estou bem nessa área ainda, definindo. Mas top. Foi bastante legal, interessante trazer também essas informações, sobre as informações também sobre Covid e a parte final. Sim. Bastante justamente. Eu até tinha, eu posso disponibilizar também a cartilha ali, que a Brelp também elaborou. Eu achei interessante falar, porque às vezes o pessoal não sabe como agir, ou tem algumas orientações também até para cooperativas, né? O que fazer com os trabalhadores. Teve alguma situação aqui, lá em Frederico, que eles suspenderam a triagem do material. Porque 50 famílias, tem alguns que já são trabalhadores que já são um grupo de risco, então afastar aquela pessoa, o grupo de risco, ter que contratar uma pessoa ali para fazer, então substituir como utilização dos EPIs, enfim. É complicado, né? Tu não sabe como fazer a gestão isso dentro de casa. Então a orientação que eles deram mais ou menos foi aquilo que eu passei para vocês ali. E para nós já é muita coisa, assim, pegar essas informações do grupo de estudo aqui, de trabalho que digo. Mas é isso, obrigado, minhas dúvidas foram sanadas, realmente estava... Gostei do outro tipo de tratar, do outro método de produção de energia, né? Sim. Da Torre Verde ou do... O outro, eu nem lembro o nome. Mass burning, é incineração. Eu falo mass burning, queima de massa, digamos assim. Ah, sim. Ele é um dos processos, ele faz isso, ele tem um processo que é a partir de grelhas, onde eles fazem a incidência de calor, né, para secagem. Aí depois de secar, quando chegou a um nível de secagem bom, ele vai para queima mesmo. Queimar. Reduz o volume em 90%, vai sobrar só... Um resíduo. Ok, valeu. Valeu, Francis. Um abraço. E boa sorte no mestrado. Obrigado. Obrigado. Estamos apavorados aí já. Francis, o mestrado também é um rolê homérico. Gente, alguém tem mais uma pergunta? É que eu falo muito, aí eu quero dar espaço para vocês perguntarem também. Ali a Isabela falou, a Isabela Liberato, agora tem mais 2 R's, né? Repensar e recusar. Sim, eu trouxe os 3, porque, olha, se nós fizéssemos mínimos 3 por enquanto, acho que é o nosso primeiro passo. Redução, utilizar, reciclar. É o primeiro passo que eu tenho que conseguir. Pensar e recusar, com certeza.
recusar a sacolinha do supermercado, recusar qualquer material que for assim, refutado, lojinha, faz bastante diferença. Alguém tem uma pergunta? Bom, gente, eu vou fazer então, porque eu tenho algumas dúvidas. Yuri, uma coisa que eu queria saber, você falou da incineração, que você foi falando, eu fui lembrando de muita coisa, né? Uhum. Eu conheço a Gaia, não sei se você já ouviu falar, que é a Aliança Global contra a Incineração. Talvez seja útil para o seu mestrado. Eu posso até te passar o contato. A coordenadora latino-americana é minha conterrânea. Ela é chilena também, uma querida. Ela coordena a Madalena. Posso até te passar depois, que é justamente uma aliança global para pensar em alternativa à incineração, porque a gente entende que a incineração, ela pelo que eu entendi, ela causa muita poluição, né, por conta do ar, essas coisas, mas pelo que eu entendi, tem métodos alternativos para usar a incineração, para gerar energia, pelo que você disse, não foi? O que acontece? Tanto a política nacional, ela prevê já que sejam esgotadas todas as alternativas, tanto de reduzir, recusar, reutilizar, reduzir, fazer a compostagem e a destinação do rejeito, no caso, né? Então, ela seria a última etapa, não tendo mais, não conseguir mais fazer a recuperação desse material, tu encaminha para a destinação final ambientalmente adequada. O pessoal tem um preconceito ainda com a incineração, e nós podemos falar aqui de emissões, por exemplo. Você vai pegar um aterro sanitário, o melhor aterro sanitário que a gente encontrar aqui, ele vai ter uma área de emissões muito grande. Já uma usina de incineração, e a gente vai pegar os índices hoje de controle, por exemplo, de emissões para uma empresa ou para uma indústria de incineração de resíduos, por exemplo, a legislação é a maior legislação ambiental hoje. Ela tem aspectos muito restritivos, então tem que cumprir os parâmetros de emissões. A incineração, tu tem a emissão em um ponto, então com o desenvolvimento tecnológico e filtragem, tu já consegue fazer o controle em um ponto. Já se tu vai pegar uma destinação em aterros, por exemplo, as emissões, tu não tem o controle dela, né? Por mais que tu use filtragem, tu vai ter uma maior índice de emissões. Então, já tem estudos que apontam um aterro com mais emissão do que usinas de incineração. Alô, Bárbara? Tá aí? Oi, mutei o microfone. Então, ela é uma alternativa viável? Ela no meu ponto de vista, sim. Uhum. Eu pensando mesmo, porque justamente a questão que eu entendi, você falou que ela é o último caso mesmo, né? Quando o volume está muito grande, quando você não consegue se livrar dele. Tu não conseguindo fazer as etapas de gerenciamento, né? Uhum. Após todas as etapas de gerenciamento, aí a minha defesa é essa, que o rejeito após todas as etapas de gerenciamento ele seja encaminhado para geração de energia. Entendi. Porque eu teria até que voltar a estudar melhor, ver as apresentações que eu vi na época, porque era uma coisa muito também de você queimava por queimar, sabe? Nessas usinas, que falam que era uma coisa muito poluente. De uma cidade em Minas, eu até anotei, que agora eu não tô com ela aqui também, que tem uma usina, acho que é a maior da América Latina, que fica aqui. Também uma situação bem complicada, questão de saúde, assim. Com certeza. Mas eu também não sei como é feito isso aqui no Brasil, se tem uma regulamentação para essas usinas, assim. Deixa eu te falar sobre a matriz energética nacional hoje. A gente tem e aí eu vou entrar nas termoelétricas, tá? Que praticamente todas estão presentes aqui no sul, tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina.
A matriz energética, hoje, ela é descentralizada, né? Hoje, a matriz do Brasil ela é a base de hidrelétricas, que fazem a geração de energia, com as termoelétricas como uma segurança, que são acionadas quando possivelmente tenha escassez, ou no caso aqui, quando precisa suprir alguma demanda do sistema interligado. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem várias usinas termoelétricas a carvão. Então, a gente consegue, os estudos de emissões, por exemplo, nas cidades, aqui em Tubarão, Candiota, lá no Rio Grande do Sul, tem usinas com problemas de emissões, sim, que causam todos os problemas que a gente vê em diversos estudos, né? Só que o que o pessoal tem buscado é a diversificação dessas usinas. Por exemplo, tu pegar uma usina, desde que tu está queimando carvão, conseguir, por exemplo, acrescentar glicerol, que vai reduzir já em 20% a emissão, as emissões dos gases, ou fazer uma cocombustão, utilizar um combustível que tem um poder de combustão maior, então, uma outra situação, como um resíduo urbano, ou próprio madeira, né, faz uma cocombustão. Eu, em essas ideias de projeto, eu pensei em propor a substituição de uma usina a carvão, né, conforme fosse desenvolvendo a tecnologia, para que pudesse ser substituído com outro tipo de material combustível. Ela pudesse ser utilizado outro tipo que não fosse fazer tantas emissões. Mas hoje já tem também desenvolvimento tecnológico para filtrar dos gases. Mas eu gostaria que me passasse o contato, eu posso trocar esse contato e buscar referências também. Posso passar, sim, mas para entender também, porque para mim era uma coisa totalmente nova quando eu ouvi falar, sabe? Porque isso aí já entra na minha segunda pergunta que eu queria te fazer em relação à contaminação do solo. Como é que a gente trata isso? Também porque hoje em dia eu sei que tem um aterro, né? Mas tem muitas regiões que elas ainda sofrem com lixões que tinham antigamente, né? O meu companheiro aqui em São Paulo, ele mora perto de um lugar que tem que fazer tratamento do metano. Tem tratamento, né? Enfim, controlar o metano no solo, porque era um lixão antigamente. Eu também trabalho aqui na periferia de São Paulo, aqui da Zona Norte de São Paulo. Tem uma favela perto do meu trabalho que ela tem risco de explodir, porque antigamente lá era um lixão e ainda lá tem muitos riscos, assim. Lá é área de risco, construíram em cima, enfim, é um problema gigantesco. Sim. E eu percebi que não é isolado, então, eu não sei como a gente entrar nisso também, em questão de gestão de resíduos, eu queria entender também. A gente viu ali na apresentação que a gente tem 40% de todo o resíduo coletado que elas estão indo para o local inadequado. Isso envolve o lixão e o aterro controlado, né? E cidades como São Paulo tem esse problema. Por exemplo, o controle de metano já é um indicativo de que os aterros eles têm emissões mesmo após a desativação, né? Uma porque não é feito o projeto de desativação, o plano de controle ambiental não é feito, simplesmente a urbanização cresceu e o pessoal passou a morar numa montanha de lixo. A emissão ali é difícil de controlar, porque são vários pontos, são hectares de lixo. Imagina a geração de uma cidade de São Paulo, o tamanho do lixão que podia ser. Então, ele é um problema, e a gente continua com esse problema que a nossa destinação, a gente não conseguiu acabar com o lixão. Mesmo o lixão desativado há 10, 15 anos, ele continua com as emissões, ele continua com a geração de chorume, né? Continua poluindo tantas águas quanto as emissões atmosféricas. Entendi. Então, é um problema contínuo que tem que ser tratado, né? Porque o metano que eu entendo, ele não vai embora do solo.
é o que eu entendo também, que Sim, exato. ele é contínuo lá, é permanente, você tem que como que conter ele para... Eu não sei te dizer se ele vai embora do solo ou não, se ele se permanece ali, mas é a geração é um gás, né? Ele, como tem uma grande quantidade de material, ele está se decompondo ali, na decomposição gera o metano, né? Entendi. É um problema também. Então ele não sai do solo porque tem uma grande quantidade que está em decomposição ali. Mesmo depois do lixão ter ido embora, né? Que é o caso. É que o lixão não vai embora, né? É isso que as pessoas pensam, que o lixo some, né? Depois da terra. Mas não, ele não vai embora, ele tá... Então, basicamente a gente constrói em cima do lixão, né? Exato. Ali foi aterrado, é uma grande quantidade de terra, aterrou e depois construiu a cidade em cima. Entendi. Agora faz mais sentido mesmo. Algumas coisas também, então, de repente, numa próxima apresentação, a gente pode trabalhar isso. O que é um aterro sanitário? O que é um aterro controlado? O que é um lixão? Um aterro controlado, ele tem todas as requisitos de engenharia. Impermeabilização do solo, controle de gases, filtros, tratamento do chorume, sistema de lagoas. Um aterro controlado ou um lixão, ele só tem o buraco no chão onde é enterrado o resíduo. O lixão não é nem aterrado, o lixão é só exposto ali, fica visível. O aterro controlado, eles às vezes fazem, tem alguns casos que fazem tratamento de gases. Isso tudo são projetos ainda com licença ambiental. A gente tem um caso aqui no Rio Grande do Sul que o consórcio ali é um aterro controlado, só tem as cavas e um pouco de tratamento de chorume, e o resto é licenciado pelo órgão ambiental estadual. Tá super legal ali. E 30 municípios, se acabar aquilo ali, não tem o que fazer. Cada um vai botar o problema de destinação dos resíduos no Brasil é um grande problema. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Jardim do Gramacho, né? Ele fechou, entre aspas. Exato. Em Brasília também tem o maior aterro da América Latina. É um baita problema. Do Gramacho, ele fechou, mas também não deixou de operar, porque não tem alternativa. Uhum. É uma das justificativas da geração de energia, porque tu vai para a geração de energia, a usina, por exemplo, incineração, lá que seria o pior caso de incineração, ela vai ter um fosso onde diariamente vai ser alimentado, recolhido os rejeitos dali e queimado. Ele não vai ter contaminação do solo, ele não vai ter contaminação da água, e ele vai ter o controle de emissão dos gases. Reduzir em 90% o volume do resíduo, que também é um outro problema, é o volume, né? 200 milhões de habitantes, nós geramos 1 quilo por dia, isso são 200 mil toneladas, 200 milhões de toneladas por dia. Uma grande quantidade. Uma grande quantidade. Agora é a minha última pergunta, Yuri, eu prometo. Mas em relação ao biodigestor que você falou, eu tive a oportunidade de conhecer em 2017, aqui no Instituto da Favela da Paz, não sei se você já ouviu falar também. É um lugar aqui em São Paulo muito bacana, ele faz esse tratamento também. Também é uma casa mesmo, aqui na comunidade Jardim Nakamura, no Capão Redondo, aqui em São Paulo. Ele realmente fazia esse tratamento assim, do biodigestor. Eu queria saber se é uma fonte viável de energia para as casas no futuro. Se talvez um dia a gente consiga fazer em grande escala. Não sei se eu estou sonhando muito, mas é mais uma opinião mesmo, nesse sentido. Olha, processo de biodigestão para residência, eu acho que seria mais viável nós trabalhar um processo de compostagem do que um biodigestão. Já tem iniciativas, até eu tenho algumas tecnologias aqui, que é o Home Biodigestor, que é um
um sistema. Eu até visitei aí em São Paulo e vi um exemplo ali no Beco do Batman, um projeto assim que os restaurantes da região encaminhavam resíduo e conseguiam fazer a digestão e utilizar para queima no fogão. Ele geraria gás para utilizar no fogão, entendeu? A biodigestão. Para projetos de geração de energia, eu acredito mais, né, na área de suinocultura, bovinocultura, que são na agroindustriais, né? A gente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em 2007, os créditos de carbono. Em 2007, iniciou os créditos de carbono, as empresas internacionais mandaram dinheiro para os produtores de suíno implementar o sistema de biodigestão na suinocultura. E eles construíram chiqueiros com a melhor tecnologia para queima de gases e validar os créditos de carbono. Hoje em dia, todos os meus clientes que tinham isso, eu não consegui ver em operação nenhum. Agora, iniciou em 2007, até 2012 as empresas daí, essa história das empresas falir, daí acabou a manutenção, não foi nunca, muita gente instalou, nunca foi lido o crédito, porque tinha os relógios, e hoje estão nas propriedades, uma infraestrutura ali que pode ser, hoje já com tecnologia já pode ser gerada energia, mas que estão desativados, servem como lagoas. Então, também são projetos que iniciou e não conseguiu ter continuidade, né? Mas é possível gerar energia para biogestão. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem Minas do Leão, que é uma cava de uma usina de carvão, onde eles fizeram um aterro sanitário para essa cava, a mobilização, e a partir disso eles capturam os gases para geração de energia em motorroto, daí que eles conseguem produzir para quase 200 mil habitantes a partir dos gases gerados no aterro, que recolhe o lixo de praticamente 70% da região de Porto Alegre, metropolitana de Porto Alegre. É um projeto bem interessante também, junto com a ONU, junto com capital estrangeiro também, que faz com a biodigestão, né? Entendi. Agora que eu me toquei, né? Perguntei de biodigestor, não sei se todo mundo sabe, gente. Todo mundo sabe que é um biodigestor, já ouviu falar? O exemplo que eu vi era justamente isso, para usar como gás de cozinha mesmo. Uhum. Você queima o... Interessante, né? Eu vi um projeto de biodigestor quando eu ainda estudava na graduação, e ele era alimentado com a sobra, os resíduos do RU, né, do resumo de água resíduo. Porque havia uma grande geração de resíduo, né, de sobras, restos e tal. E justamente para essa questão de servir como energia para comunidades rurais, na verdade, né, que não tinham condições de comprar gás e tal. Foi bem naquela época do aumento do preço dos gás. Mas é bem legal, só que eu não sabia que tinha tido investimento não, porque um dos problemas era a falta de investimento. Pois é. Nessa etapa era o tempo da Sadia ainda aqui. E lá no meu município, é um município pequeno, interior, vive a partir da agricultura, agricultores que pela suinocultura, a partir de 1.000 unidades de suíno, eles já tinham um biogestor. Isso lá em 2007. Eu vejo as imagens no grupo do Earth hoje, e era bonito esse projeto, era um projeto interessantíssimo. Se estivesse andando hoje, não estaria muito na frente. Falta investimento mesmo, que nem você disse, né? Investimento e assim também o acompanhamento, manutenção, são situações, por exemplo, dá muita degradação do material, né? São materiais tóxicos, então manutenção é necessária. Então, infelizmente a gente
teve isso, né? Eu via que tinha muito problema com vazão, né? A vazão do gás, né? E tudo, assim. Realmente era um negócio que foi bem complicado, mas os resultados que obtiveram foram bons. São processos que precisam ter condições ótimas, né, para operar. Qualquer influência de temperatura, quantidade de material, tudo influencia dentro do sistema, né? Então, tu tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma gestão, tudo é gestão. Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pera, oi. Não, tô falando. Alguém? Lari, Elissa, que é engenheira também, André? Não é uma pergunta, é porque você falou sobre a questão dos gases, né, tipo, da poluição. Isso é uma coisa também que acontece muito quando pergunta do carvão vegetal, sobre essa questão de poluição, né? Claro, não vamos comparar como era feito o produto do carvão, sei lá, uns 20, 40 anos atrás. Né? Mas os gases poluentes só acontecem, né, só vão para o ambiente quando tem a queima completa do material, né? Então, quando você tem uma queima completa por exemplo, da biomassa para produzir energia, quando existe a queima completa, você só, assim, não libera ou libera uma quantidade mínima do monóxido de carbono, que é o gás poluente, e outros gases tóxicos. Né? Mas quando a queima completa, você só está liberando água, H2O, né, as moléculas de água, e além da energia, e o CO2, que é o dióxido, que não é o gás tóxico, né, não é o poluente. Então, quando a queima completa, até por isso que eu perguntei para o Yuri sobre a questão da gaseificação, justamente porque quando tem um material que só tem água, né, tipo assim, tem muita umidade, iria acontecer isso, mas como ele mesmo explicou lá, tem toda essa questão do material, que ele faz a. Mas é porque também acontece muito essa pergunta da questão de carvão vegetal. Né? Sim. Basicamente, os processos de gaseificação, eles fazem a queima controlada, né? Diferentes tipos de temperatura. Tanto a pirólise quanto outro tipo de queima, porque tu fazer a combustão completa com uma temperatura muito elevada é quando gera os gases mais tóxicos, né? Sim. Seria massa o GE só para mostrar esse processo lá, aqueles processos. É muito incrível esse processo. É muito incrível. Eu achei muito interessante, sabe? Não dá tempo de fazer em um grupo de extensão. É pouco tempo para muita coisa. Tô anotando, viu, Francis? Pode falar na ideia. Yuri quem tem essa responsabilidade aí, não? Eu vou separar um material e vou encaminhar para vocês. Sim, seria muito legal. Até para conhecimento mesmo. Massa. Sim. Eu já tenho algumas referências aqui que eu vou encaminhar para vocês, já vai dar para tirar algumas dúvidas nessa parte aí. Eu tentei fazer uma apresentação assim que não ficasse tão teórica, sabe? Não entrei em tanto detalhe. Não conhecia tanto o grupo, não sabia como que era o grupo. Enfim, preparei mais um geral, sabe? Para a gente poder discutir. Mas vamos separar alguns materiais. Eu também vou pedir alguns materiais de vocês e a gente vai trocando as informações. Pode deixar, eu inclusive anotei aqui que você gostaria também de um futuro, talvez um GE, para a questão de aterros, essas questões, ver como é que funciona mesmo. Foi aquilo também, nosso grupo é um pouco maior, né, que hoje vieram poucas pessoas, mas como a gente tem gente de
diferentes backgrounds, né? Como isso também era por uma questão bem específica também, que a gente precisava dos posicionamentos, aí acho que um geral, pelo menos, foi o caminho mais seguro, né? Também, claro, Sim, as perguntas sim. surgem, mas eu acho que, para mim, ficou muito bom, fiquei bem feliz assim, com a apresentação, acho que tem muitas coisas assim também que eu acho que tinha que alinhar também, o plano municipal de gestão de resíduos, que... Exato, isso. Eu estou trabalhando com um plano municipal aqui, que é o município de Imbituba, onde está sendo implementada a Torre Verde. Também dá para fazer uma apresentação só sobre planos municipais, né? Porque a maioria dos municípios não tem os planos e normalmente o corpo técnico da prefeitura não consegue elaborar, não elabora. E aí simplesmente eles fazem quando ou ficam sem recurso, né, não buscam recurso, ou quando é exigido pela promotoria, alguma coisa assim. Dá para exigir isso? Bom saber. Tem situações que eles exigem, sim. Até anotei. Vai fazer uma parceria, o município com uma cooperativa. O ideal é que se faça o plano porque o plano ele prevê a gestão de todos os tipos de resíduos, desde o industrial, quanto resíduos urbanos, quanto os resíduos de saúde, todos faz o plano. Então, cada município tem uma realidade, né? Porque esses planos seguindo a política nacional de resíduos, né? É importante também. Isso. Trabalho com os catadores também, as cooperativas, que eu acho muito importante. Aqui em São Paulo, eles são salvadores da pátria, praticamente, assim. Sim. Com certeza. Não é um pessoal que a gente trabalha sem também. E é uma perspectiva também que a gente trouxe muito também quando a gente discutiu essa questão da incineração dos resíduos, né? Eles participaram muito das discussões também. Pessoas bem organizadas também entendem bastante. A questão é a precariedade da profissão mesmo. Mas... Isso é um pouco da informalidade, né? Se reúne como cooperativa, mas ainda não tem uma estrutura tão formal. Alguns ainda trabalham informalmente por não querer participar, ou enfim. Tem muitos atravessadores nessa área, onde tu não consegue um preço para o resíduo, né? Tu não consegue valorizar e fazer aumentar a renda desses trabalhadores, né? É complicado. O projeto que a gente está desenvolvendo aqui em Bituba é diretamente ligado com a cooperativa de resíduos. São 30 associados que fazem a coleta dos recicláveis no município e vão implementar essa tecnologia que é a Torre Verde. E aí eles são responsáveis, a cooperativa é responsável por elaborar o plano, então eles vão conseguir elaborar conforme eles estão vendo, que daí é isso, é contabilização, é dados, né? Consegue ver a quantidade de rejeito que realmente está indo para o lixão, faz um controle no município, né? Outra frente de trabalho para a gente pesquisar mais também. Questão da precariedade e também dos trabalhos em conjunto. Deixa eu até anotar aqui também. Mas, da minha parte, eu tô bem contemplada. Yuri, muito obrigada mesmo. Que bom. Acho que todo mundo aqui também. Também agradecer vocês que vieram, viu, gente? Alguns que já saíram, outros que ficaram até o horário. E se alguém quer falar mais alguma coisa, aí é para não ficar muito tarde também. Uma última perguntinha aí para nós encerrar. Então, a sua apresentação foi muito boa, bem esclarecedora, viu, Yuri? Que bom que vocês gostaram. Fico muito, muito feliz, agradeço de novo o convite.
quero interagir bastante com vocês, me passa esse questionamento, tudo que as tuas anotações, para mim poder responder também e ajudar na resposta, e qualquer coisa eu estou sempre à disposição aqui para vocês. E conhecer o Engajamundo, de repente participar junto, eu sou bem aberto para essas possibilidades. Parabéns também pelo trabalho, são várias frontes aí, conforme tu me explicou antes, né? Uhum. E poder vir falar para uma organização que é desse tamanho e que tem o objetivo de fazer as coisas diferentes, de mudar, né? Então a gente fica feliz. É a luta que nós estamos aí. E agradeço, só tenho a agradecer. Fico feliz se gostaram da apresentação e estou aberto para novos desafios aí que tiver pela frente, qualquer situação, vocês têm meu contato já e vamos trocar informações e experiências. A Ludmila está agradecendo aqui também. Agradecer pela disposição, que apresentou muito bem. Muito obrigada. Eu sou bem entusiasta do assunto. Tem muitas perguntas, acho que ainda, Yuri, mas aí a gente pode conversar. Vai ver todas as tuas dúvidas e a gente vai trocando informação. Eu quero ver se a situação da Gaia ali também, para a gente ter essa... Eu estou fazendo um referencial, então para ter essas referências também, né? Qual que é a ideia? Porque sofre bastante, não é que sofre, mas tem uma reclusa ainda nessa área. Mas dentro da situação atual, eu vejo hoje a incineração como uma alternativa, né? Principalmente aos lixões e o aterro. Esses 40% que não tem onde o pessoal está destinando de uma forma inadequada, eu vejo que boa parte disso pode ser trabalhado para ter iniciativas de reciclagem, quase 50% disso pode ainda fazer compostagem, e o que der a gente gerar energia. São perspectivas para trabalhar mesmo, assim, eu vou passar os contatos para você também. Se tiver um espanhol ok, acho que super funciona, né? A nossa coordenadora chilena, a Madalena, uma pessoa maravilhosa. Ótimo. Mas passo para você, sim, tranquilo, se precisar que eu intermedie alguma coisa. Ótimo. Mas... Perfeito. Vamos trocar essas informações. Tá bom? Muito obrigado, então. Uma boa noite para todo mundo. E ficam em casa. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez, Yuri. Conversaremos, sim. E eu te envio as gravações também. Muito obrigada. As gravações, o questionamento, eu te envio a apresentação também para te compartilhar com o pessoal. Beleza, então. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite.